Hoje é 29 de janeiro de 2026. O Brasil se prepara para mais uma eleição presidencial. O clima político está tenso. O país continua profundamente dividido. De um lado está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele representa a esquerda e busca seu quarto mandato. Do outro lado está a direita brasileira. Ela tenta se reorganizar para voltar ao poder. A disputa promete ser acirrada. As conversas sobre política dominam as ruas, as casas e as redes sociais. Cada lado defende suas ideias com muita força. Não há muito espaço para o meio termo. A polarização não é nova. Ela marcou as últimas eleições. Mas agora, a situação é diferente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a principal figura da direita, não pode concorrer. Ele está inelegível e preso. Isso cria um vácuo de poder. A direita precisa encontrar um novo líder, um nome que consiga unir seus diferentes grupos. A tarefa não é fácil. A esquerda, por sua vez, se une em torno de Lula. Ele é o nome mais forte e conhecido do seu campo político. A sua experiência e a força do governo são suas principais vantagens. As pesquisas de intenção de voto mostram este cenário. Lula aparece na frente. Mas a distância para os candidatos da direita tem diminuído. Isso indica que a eleição está aberta. Qualquer erro pode custar caro. A população observa atentamente cada movimento. Os eleitores estão cansados da briga constante, mas também estão preocupados com o futuro do país. Questões como economia, emprego e segurança pública são as que mais importam para as pessoas. Os candidatos precisarão dar respostas claras para esses problemas se quiserem vencer. Essa divisão se reflete em todos os lugares. Famílias se dividem. Amigos discutem. As redes sociais viraram um campo de batalha. Cada lado tem sua própria bolha de informação. As notícias falsas ou fake news continuam sendo um grande problema. Elas aumentam a confusão e a raiva. O desafio para 2026 é enorme. Os candidatos precisarão convencer os eleitores de que tem o melhor plano para o Brasil. E precisarão fazer isso em um ambiente de muita desconfiança e polarização. O futuro do país dependerá da escolha que será feita em outubro. A direita brasileira enfrenta seu maior desafio em anos. Seu líder mais popular, Jair Bolsonaro, está fora da disputa. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o declarou inelegível por 8 anos. A acusação foi de abuso de poder. Depois a situação piorou. Em setembro de 2025, ele foi condenado por planejar um golpe de Estado. Desde então, cumpre uma longa pena de prisão. Para seus apoiadores foi um golpe duro. Para a direita foi a perda de seu principal cabo eleitoral. Bolsonaro era a tiracola que unia diferentes grupos conservadores. Sem ele, a direita ficou órfã. Quem poderia substituí-lo? Essa pergunta ecoou por todo o campo político. Vários nomes foram cogitados. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro era uma opção. Ela tem carisma e apelo com o eleitorado religioso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também surgiu como um nome forte. Ele é visto como um gestor técnico e mais moderado. Outros governadores e senadores também foram mencionados. A busca por um sucessor se tornou a principal novela da política brasileira. A direita sabia que precisava de um nome para ontem. O problema era encontrar alguém que agradasse a todos. A direita no Brasil não é um bloco único. Ela é formada por diferentes correntes. Existem os conservadores nos costumes, existem os liberais na economia, e existe a base mais fiel
a Bolsonaro, né? O chamado bolsonarismo raiz. Um candidato muito radical poderia afastar os eleitores de centro. Um candidato muito moderado poderia ser visto como um traidor pela base bolsonarista. O equilíbrio era a chave para o sucesso, mas encontrar esse equilíbrio era uma tarefa muito difícil. A ausência de Bolsonaro abriu espaço para novas lideranças, mas também gerou muita disputa interna. Cada grupo queria emplacar o seu candidato. Valdemar Costa Neto, o presidente do Partido Liberal, o PL, partido de Bolsonaro, tinha uma missão complicada. Ele precisava gerenciar essa crise e escolher um nome competitivo. A decisão demorou. As negociações foram intensas. A direita corria contra o tempo. Lula, do outro lado, já estava em plena pré-campanha. A falta de um líder claro deixou a oposição em desvantagem no início da corrida eleitoral. No final de 2025, a fumaça branca começou a aparecer. Jair Bolsonaro, de dentro da prisão, tomou uma decisão. Ele escolheu seu próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser seu sucessor na disputa presidencial. A notícia foi confirmada em janeiro de 2026. Flávio anunciou que recebeu a missão do pai para concorrer pelo PL. Para a base bolsonarista, foi um alívio. O sobrenome Bolsonaro continuaria na urna eletrônica. A escolha representava a continuidade do projeto político da família. Era uma tentativa de manter o legado e a militância engajados, né? Flávio Bolsonaro não era um novato na política. Ele é senador pelo Rio de Janeiro, conhece bem os bastidores de Brasília. Ele sempre foi um dos principais articuladores de seu pai. A escolha por ele foi estratégica. Ele carrega o sobrenome forte. Isso garante a ele a lealdade de uma parcela significativa do eleitorado de direita. Com o apoio explícito do pai, ele já larga com um capital político importante. A ideia é transferir os milhões de votos de Jair para Flávio. A militância bolsonarista nas redes sociais foi rapidamente mobilizada para apoiar a nova candidatura. Contudo, a escolha também trouxe desafios. Flávio Bolsonaro é visto por muitos como uma figura da extrema-direita. Seu nome está ligado a polêmicas e investigações do passado. Isso pode dificultar a conquista de eleitores mais moderados, do centro. A rejeição ao seu nome pode ser alta. Enquanto seu pai conseguia de alguma forma atrair pessoas fora de sua bolha, a dúvida é se Flávio terá a mesma capacidade. Ele precisará provar que pode ser mais do que apenas o filho do Bolsonaro. Terá que mostrar propostas próprias e um perfil de estadista. A candidatura de Flávio também afastou outros possíveis nomes. Tarcísio de Freitas, por exemplo, decidiu focar no governo de São Paulo. Outras lideranças da direita tiveram que recuar. A decisão do clã Bolsonaro foi clara. O protagonismo deveria continuar na família. Agora, a missão de Flávio é dupla. Primeiro, ele precisa garantir que a base bolsonarista continue unida e motivada. Segundo, e mais difícil, ele precisa construir pontes com outros setores da direita e do centro. Sem essas alianças, sua chance de chegar ao segundo turno e vencer Lula diminui bastante. Apesar da candidatura de Flávio Bolsonaro, uma parte da direita continua insatisfeita. Para muitos políticos e eleitores de centro-direita, o nome de Flávio é radical demais. Eles acreditam que, para derrotar Lula, é preciso um candidato mais moderado, alguém que possa dialogar com diferentes setores da sociedade, alguém que não gere tanta rejeição. Por isso, a busca por uma alternativa continua. Esse grupo acredita que insistir no bolsonarismo puro pode levar a mais uma derrota. A ideia é construir uma terceira via competitiva. Essa terceira via não é um conceito novo.
Em eleições passadas, várias tentativas fracassaram. Mas o cenário de 2026 parece diferente. Com a polarização entre Lula e um candidato Bolsonaro, há um espaço no meio. Muitos eleitores se dizem cansados da briga entre PT e bolsonarismo. Eles não se sentem representados por nenhum dos dois lados. É para esse eleitor que a centro-direita quer falar. O desafio é encontrar um nome que personifique essa alternativa. Um nome com força suficiente para quebrar a polarização. Vários partidos de centro e centro-direita estão envolvidos nessas conversas. O MDB, o União Brasil e o Progressistas são alguns deles. Eles têm governadores, senadores e prefeitos importantes. Juntos, eles representam uma força política considerável. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mesmo tendo recuado da disputa presidencial, ainda é visto como um líder importante nesse processo. Ele tem uma boa avaliação como gestor. E seu perfil técnico agrada a setores do mercado financeiro e a eleitores mais moderados. Ele pode ser um grande apoiador de uma chapa de centro. O grande obstáculo é o ego e os projetos individuais. Cada partido quer ter o candidato principal, cada líder se acha o mais preparado. Fazer com que todos abram mão de seus projetos em nome de uma candidatura única é muito difícil. As negociações são complexas e envolvem a distribuição de cargos e poder. Se não houver um acordo, a centro-direita pode acabar lançando vários candidatos. Isso dividiria os votos e fortaleceria os dois polos, Lula e Flávio Bolsonaro. A unidade é, portanto, uma questão de sobrevivência política para esse grupo. Para vencer a eleição, a direita, seja com Flávio Bolsonaro ou com outro nome, aposta em uma estratégia com 4 pilares principais. O primeiro pilar é a economia. A oposição vai explorar qualquer sinal de fraqueza do governo Lula nessa área. Se a inflação subir, se o desemprego aumentar, ou se o crescimento do país for baixo, a direita vai usar isso em sua campanha. A mensagem será simples: a economia estava melhor antes, ou pode melhorar com um governo liberal. Eles vão prometer menos impostos, menos burocracia e mais liberdade para as empresas. O segundo pilar é a segurança pública. Esse é um tema historicamente caro à direita. A violência urbana e o crime organizado preocupam muito a população. A estratégia é mostrar o governo Lula como fraco no combate à criminalidade. Os candidatos da direita vão prometer leis mais duras e mais investimentos em policiamento. Eles vão defender o direito à legítima defesa e falar em tolerância zero com bandidos. Essa mensagem tem forte apelo, especialmente nas grandes cidades e periferias, onde a sensação de insegurança é maior. É um discurso que gera votos. O terceiro pilar são os valores conservadores. A direita vai continuar a defender a família tradicional, os valores cristãos e as pautas de costumes. Esse discurso mobiliza um eleitorado muito fiel e engajado, principalmente o segmento evangélico. A campanha vai acusar a esquerda de querer destruir os valores da sociedade, né? Temas como aborto, identidade de gênero e educação sexual nas escolas serão usados para criar polêmica e mobilizar essa base. A ideia é se apresentar como o único campo político que defende a moral e os bons costumes. O quarto e último pilar são as redes sociais. A direita aprendeu a usar a internet como ninguém. As redes sociais são sua principal ferramenta de comunicação e mobilização. A campanha de 2026 será, mais uma vez, uma guerra digital. Eles vão usar o WhatsApp, o Instagram, o TikTok e outras plataformas para espalhar suas mensagens. Vídeos curtos, memes e correntes serão usados para atacar os adversários e exaltar seus candidatos. A
capacidade de criar uma narrativa forte e viralizar conteúdo será decisiva para o resultado da eleição. A desinformação, infelizmente, também fará parte dessa estratégia. No complexo xadrez da política brasileira, algumas figuras se movem com maestria por todo o tabuleiro. Uma dessas figuras é Gilberto Kassab. Ele é o presidente nacional do Partido Social Democrático, o PSD. Kassab é conhecido por sua habilidade de negociação e por seu pragmatismo. Ele é visto como um dos políticos mais influentes do país. Seu partido, o PSD, tem uma bancada grande no Congresso Nacional, além de governadores e prefeitos. Em 2026, Kassab e seu partido podem ser o fiel da balança, decidindo para que lado a eleição vai pender. Atualmente, o PSD faz parte da base de apoio do governo Lula. O partido ocupa ministérios e tem uma relação próxima com o Palácio do Planalto. No entanto, o PSD não é um partido de esquerda. Ele se define como um partido de centro. Isso significa que ele não tem um alinhamento ideológico automático. Kassab sempre mantém as portas abertas para conversar com todos os lados. Ele dialoga com a esquerda, com a direita e com o centro. Essa posição lhe dá um poder de barganha enorme. Todos os candidatos à presidência querem ter o apoio do PSD. Para a eleição de 2026, Kassab tem um plano claro. Ele quer ser o arquiteto de uma grande aliança de centro. Ele acredita que existe um espaço para uma candidatura que fuja da polarização entre Lula e Bolsonaro. Kassab conversa com líderes do MDB, do União Brasil e de outros partidos. O objetivo é construir uma frente ampla que possa lançar um candidato competitivo. Esse candidato pode ser do próprio PSD ou de um partido aliado. O importante é que seja um nome de consenso, capaz de unir forças e atrair os eleitores que rejeitam os extremos. O papel de Kassab é fundamental para a centro-direita. Sem sua articulação, a chance de uma terceira via se viabilizar é muito menor. Ele tem a experiência e os contatos necessários para unir os diferentes interesses. No entanto, se essa aliança de centro não decolar, Kassab tem outras cartas na manga. Ele pode decidir apoiar a reeleição de Lula em troca de mais espaço no governo, ou pode, em um cenário de segundo turno, negociar o apoio do PSD ao candidato da direita que estiver na disputa. A decisão de Kassab será um dos momentos mais importantes da eleição. Do outro lado da disputa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está parado. Ele conta com armas poderosas para buscar sua reeleição. A principal delas é a máquina pública. Ser presidente dá uma visibilidade enorme. Lula pode viajar pelo país, inaugurando obras, anunciando programas sociais e fazendo discursos. Ele pode usar a estrutura do governo para mostrar suas realizações e prometer mais avanços. A caneta de presidente é uma ferramenta política muito forte, capaz de liberar recursos e atender a pedidos de prefeitos e governadores em troca de apoio. Outra arma importante é a economia. Se a economia estiver bem, a chance de reeleição de um presidente aumenta muito. A equipe econômica de Lula trabalha para manter a inflação sob controle, gerar empregos e aumentar a renda da população. Programas como o Bolsa Família são vitrines importantes do governo. Eles têm um impacto direto na vida das pessoas mais pobres. A estratégia de Lula é chegar à eleição com um cenário econômico positivo. Se o eleitor sentir no bolso que sua vida melhorou, a tendência é que ele vote pela continuidade do governo. Apesar de sua idade, Lula continua sendo um político muito carismático. Ele tem uma longa história
e uma forte conexão com uma parcela da população. Sua capacidade de comunicação em comícios e eventos públicos é inegável. Ele sabe falar a língua do povo. Sua campanha vai explorar essa imagem de líder popular e experiente. A narrativa será a de que ele tirou o país do caos deixado pelo governo anterior e o colocou de volta no caminho do crescimento e da inclusão social. Ele vai se apresentar como o único capaz de unir o Brasil e governar para todos. No entanto, Lula também enfrenta desafios. O governo tem seus próprios problemas e desgastes. A oposição explora cada falha e cada denúncia de corrupção. Além disso, a rejeição ao PT e à figura de Lula continua alta em uma parte da sociedade. Muitos eleitores não esquecem os escândalos do passado e não querem a volta do partido ao poder. Para vencer, Lula precisará não apenas mostrar resultados, mas também convencer uma parte dos eleitores que desconfiam dele. Ele precisará furar a bolha de seus apoiadores e dialogar com o centro. A disputa será voto a voto. O caminho da direita até o Palácio do Planalto é cheio de obstáculos, mas também de oportunidades. O maior risco é a divisão. Se a direita e a centro-direita não conseguirem se unir em torno de um único nome forte, suas chances diminuem drasticamente. Lançar vários candidatos pode pulverizar os votos anti-Lula no primeiro turno. Isso pode facilitar a vida do presidente, que chegaria ao segundo turno com mais folga. A falta de um líder com a força de Bolsonaro torna a unificação um desafio ainda maior. A briga de egos entre as lideranças pode ser fatal. Outro risco é o radicalismo. A candidatura de Flávio Bolsonaro, por exemplo, atende à base bolsonarista, mas pode assustar o eleitor de centro, que é quem decide a eleição. Uma campanha muito agressiva, focada apenas em pautas de costumes e ataques pessoais, pode aumentar a rejeição ao candidato. A direita precisa encontrar o tom certo. Precisa ser firme em suas convicções, mas também mostrar capacidade de diálogo e de governar para todos. O eleitorado que não gosta de briga política precisa ser convencido de que a direita tem um projeto para o país e não apenas para um grupo. Por outro lado, as oportunidades existem. A principal delas é o desgaste natural do governo Lula. Nenhum governo é perfeito. Sempre haverá problemas na economia, na segurança ou em outras áreas. A oposição tem o papel de fiscalizar e apontar esses erros. Se a popularidade de Lula cair, o espaço para a oposição cresce, a direita terá a chance de se apresentar como uma alternativa melhor. A mensagem será: vocês tentaram a esquerda de novo e não deu certo, agora nos deem uma chance de fazer diferente. É uma estratégia clássica e muitas vezes eficaz. A maior oportunidade é conquistar o eleitor moderado. Muitos brasileiros não são nem de esquerda nem de direita. Eles votam de acordo com a situação do momento e com a confiança que o candidato transmite. Esse eleitor está cansado da polarização. Ele quer paz e prosperidade. Se a direita conseguir apresentar um candidato com um discurso equilibrado, focado em soluções práticas para os problemas do país, ela pode atrair esse voto decisivo. O desafio é parecer confiável e competente, sem parecer radical. Encontrar esse candidato é o grande prêmio da loteria política de 2026. E a eleição presidencial de 2026, marcada para 4 de outubro, desenha-se com 3 caminhos principais. O primeiro caminho é o da continuidade, liderado pelo presidente Lula e pela esquerda. Eles apostam na força da máquina, nos resultados do governo e no carisma do líder para conquistar um novo mandato. O segundo caminho é o do bolsonarismo, agora representado por Flávio Bolsonaro. Ele busca herdar o imenso capital político de seu pai e manter a chama da direita mais conservadora acesa.
Sua força está na militância fiel e no discurso forte contra a esquerda. O terceiro caminho é o mais incerto, mas potencialmente decisivo. É a via do centro e da centro-direita. Este grupo busca apresentar uma alternativa aos dois polos. Eles acreditam que a maioria dos brasileiros quer fugir da briga entre Lula e Bolsonaro. O sucesso deste caminho depende da capacidade de articulação de líderes como Gilberto Kassab e, principalmente, da escolha de um candidato que consiga unir diferentes partidos e empolgar os eleitores que se sentem órfãos politicamente. Se essa terceira via se consolidar, a eleição pode ter uma dinâmica completamente nova. O resultado final é impossível de prever. Tudo dependerá de como esses três caminhos vão se desenvolver nos próximos meses. As alianças que serão formadas serão cruciais. A escolha dos candidatos a vice-presidente também terá um peso importante. O de desempenho da economia e a avaliação do governo Lula vão influenciar muito o humor do eleitor. E claro, a performance dos candidatos nos debates e na campanha pode mudar o jogo. A eleição está aberta. O Brasil assiste com atenção, esperando para ver qual será o rumo do país nos próximos 4 anos. A disputa não será apenas sobre nomes, mas sobre projetos de país. Um projeto mais à esquerda, com foco no social e no papel do Estado. Um projeto mais à direita, com foco na economia liberal e nos valores conservadores. E um possível projeto de centro, que tenta equilibrar as duas visões. A decisão estará nas mãos de mais de 150 milhões de eleitores. Cada voto contará. O que está em jogo não é apenas quem será o próximo presidente, mas qual será a cara do Brasil a partir de 2027. A única certeza por enquanto é que a jornada até lá será longa e cheia de surpresas.